Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui com o novo tema do canal Família e Escritura Plena. O tema de hoje é esse que vocês estão vendo na tela, um tema polêmico. A mulher será salva dando à luz filhos. Vamos repetir o tema. A mulher será salva dando à luz filhos. Esse é o tema de hoje, meus irmãos. Vamos avançar um pouquinho mais no conhecimento da verdade. Então o tema está na tela aí. A mulher será salva dando à luz filhos. Então vamos iniciar neste momento. Sejam bem-vindos todos aí que estão no chat agora participando aí. Se preparem que o tema é forte, o tema é bom, principalmente para as irmãs aí. Tá bom? Sejam bem-vindos vocês aí neste horário, nesta quarta-feira, como sempre, às 20 horas. Então estamos aí, agradecemos a participação de vocês, aqueles que irão participar depois, quando o vídeo estiver postado no YouTube, façam perguntas se desejarem, se desejar outros questionamentos, pode nos falar pelos comentários, tá bom? Então o tema está aqui na tela, a mulher será salva dando à luz filhos. Vamos fazer a leitura inicial do tema de hoje. Vamos fazer essa leitura aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 14 a 15. Vamos fazer a leitura. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, todavia, dando à luz filhos, se permanecer com sobriedade na fé, no amor e na santificação. Lemos agora 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 14 a 15. Vamos continuar então o tema de hoje. Agora, preste bastante atenção agora nas imagens que nós vamos apresentar. Eu gostaria de pedir a vocês que vocês prestassem bastante atenção. Talvez algumas imagens não apareça perfeita aí por causa da claridade, da luminosidade da própria imagem. Tá bom? Então vocês aí, mulheres, que estão participando conosco hoje, prestem atenção, vocês homens também, tá bom? Nessas imagens que vamos apresentar. Vamos lá. Vamos à primeira imagem agora aqui, ó. A primeira imagem, vocês estão vendo aqui mulheres, uma com uma criança, né? Abraçando uma criança ali. Outra aqui, todas elas estão demonstrando felicidade, né? Uma está aqui com criança, né? Com uma criança, aqui abraçando. Outra aqui está com um animal. Outra aqui, família, tudo família aqui. E aqui tem uma com algumas bonecas, né? De criança, de meninas, né? E aqui tem outras mulheres felizes aqui. Vocês estão vendo que as mulheres, todas elas estão felizes. Elas não estão de uma forma apresentando uma aparência negativa, correto? Tudo bem, isso foi só para iniciar. Agora vamos prestar atenção na próxima imagem. Essa imagem, o que vocês estão vendo aqui? Uma mulher, e aqui certamente a esposa e o marido, né? Um casal, e tem aqui um bebê aparentemente recém-nascido. Então vocês estão vendo o quê? Que esse casal está perdido na vida? Essa mulher está perdida na vida ou ela está feliz? Ela está transtornada? Ela está tensa? Não. Como que está o semblante dela? Feliz, né? E o que tem aqui? Por que esse casal e essa mulher está feliz? Por quê? Aqui tem uma criança recém-nascida. Ela deu à luz um filho, correto? E ela está triste ou está feliz? Está feliz. Estão começando a captar a mensagem? Aqui é a primeira imagem. Agora mais uma imagem aqui. Essa mãe tem também uma criança, aparentemente com 1 aninho e pouco, 2 anos. Também não nasceu há muito tempo. Então ela está triste ou ela está feliz? Ela está de forma negativa, apresentando uma aparência negativa, ou ela está feliz? Ela está feliz aqui, né? Família, né? Vocês estão percebendo? Vamos à próxima imagem. Daqui a pouco a gente apresenta a próxima imagem. Então vocês estão vendo aí. Então eu gostaria de saber de vocês, vamos falar primeiro aqui, gostaria de saber dos senhores, agora, das irmãs que estão assistindo agora no chat,
Se nós vimos nessas imagens que acabamos de apresentar, tá? Se nós vimos nessas imagens, prestou atenção? Se nós vimos nessas imagens, alguma mulher triste ou demonstrando algo negativo. Vocês viram alguma coisa negativa nessas imagens? Elas estão salvas, na verdade, não é isso? Elas estão salvas de algo ruim, que poderia também ser ruim, né? Então elas estão felizes porque, o quê? Deram luz a filhos. Deram a luz a filhos. Então elas estão o quê? Salvas, preservadas no que a própria psicologia diz. Então elas estão felizes, correto? Ou não traz felicidade? Ou traz tristeza? Não, traz felicidade. Então elas estão salvas na vida delas. Estão salvas ou estão perdidas? Estão salvas, correto? Então a própria psicologia corrobora com o que nós estamos falando aqui, né? Ter filhos gera felicidade, gera alegria, gera o quê? Que salvação? A salvação de algo que a pessoa poderia ter um vazio também. Mas a gente vai continuar, a gente vai explicar aí, porque nem todas as pessoas querem ter filhos. Nem todos os homens, nem todas as mulheres querem constituir famílias, tá bom? Mas vamos explicar depois. Então elas estão o quê? Salvas, tá bom? Outra imagem aqui, uma jovem aqui, aparentemente de menos de 30 anos, né? Talvez de 20 anos, 22 anos, bem novinha, né? Aqui está um bebê recém-nascido e ela está com um semblante perdido. Ela está transtornada. Não, não está. Na verdade, um bebê recém-nascido, correto? Prestou atenção na imagem? Prestou. Então, o que se diz sobre essa jovem aqui? Esta moça aqui, de acordo com o que eu busquei na internet, ela nasceu sem útero, ela não tinha útero, né? Mulher que nasceu sem útero, ela fala sobre a felicidade ou a tristeza? A felicidade de dar à luz. Isso aqui faz parte de um texto na internet, né? Mulher, ela é uma mulher que nasceu sem útero. E ela fala sobre a felicidade ou a tristeza? A felicidade de dar à luz, correto? A felicidade de dar à luz. Então, alguém disse para ela, de acordo com a entrevista ali, que nunca iria acontecer, ela nunca conseguiria o quê? Engravidar, mas ela engravidou e ela está triste, ela está transtornada, ela está perdida na vida. Não, ela está o quê? Salva, ela está feliz, correto? Um bebê recém-nascido. Agora eu peguei alguns textos na internet aqui que é muito interessante, muito bonito. Ser mãe é se deixar ser tocada pela mão do eterno Criador. Ser mãe é assumir do eterno o dom da criação, da doação e do amor incondicional. Ser mãe é encarnar a divindade na terra. Tá? Um texto muito bonito. Vamos ler outro texto aqui, ó. De fato, ser mãe é sentir angústia, é sentir tristeza, é se perder na vida. Não, olha o que está escrito aqui, ó. De fato, ser mãe é sentir um amor incondicional. Correto? É ser triste, é ficar angustiada. Não, é ser feliz por cada pequena conquista dos filhos. Ser mãe não é somente dar à luz, mas a continuidade até a criança alcançar também a maioridade, né? Então vamos ler aqui, ó. De fato, ser mãe é sentir um amor incondicional, é ser feliz por cada pequena conquista dos filhos. É um sentimento tão verdadeiro que há uma data oficial para celebrar este carinho, né? O nascimento daquele bebê, né? Que um dia nasceu e cada ano ela festeja ou ela fica triste, angustiada. Não, ela continua, é uma continuidade, né? Agora vamos ler novamente o versículo inicial que nós fizemos a leitura inicial. E você verá que vai mudar completamente o conceito negativo a respeito dessa passagem que nós temos ouvido. As pessoas não gostam, muitos não gostam de ler essa passagem. Agora você vai ler e você vai mudar o conceito sobre isso. Olha só. E Adão não foi enganado. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, estará feliz.
não estará perdida, salvar-se-á, todavia dando à luz filhos. Se permanecer, como? Se ela permanecer angustiada, triste? Não. Se permanecer com sobriedade na fé, no amor e na santificação. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo a mensagem? Está conseguindo captar a mensagem de hoje? Eu acredito que sim. Então vamos continuar. Então, pelo nosso conhecimento, até hoje, muitos ainda não entenderam o sentido desse versículo, né? E já ouvi algumas pessoas, não poucas pessoas, dizendo que o apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo, seria machista, né? Por essa passagem, muitas pessoas podem ter uma imagem negativa do apóstolo. Por que ele escreveu isso? Não é verdade. O apóstolo não era machista, correto? E uma mulher cegamente religiosa em nosso tempo poderia interpretar mal esse texto. Poderia pensar que ela, né, para que ela vá para o céu, para que ela seja salva, né? Então ela poderia pensar que para que ela vá para o céu, ou como se diz, que ela seja salva, como se diz no meio cristão, para que Cristo a salve, ela precisaria o quê? Ser somente dona de casa e dar luz a filhos, né? Precisaria somente cuidar da família e somente gerar filho. Então isso é uma grande ignorância, né? Eu acredito que isso não tenha... talvez eu esteja exagerando aqui falando isso. Então, na verdade, isso seria uma grande ignorância falar assim. Será que o apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo, um homem culto, né, intelectual, ele estaria tratando disso assim, né? Ele estaria falando esse absurdo aí nesse texto que nós lemos inicialmente e acabamos de ler? Não. Shaul não estava falando dessa forma, ele não estava tratando assim, dessa questão. E vamos explicar aqui. Vamos explicar isso nessa mensagem que nós vamos continuar hoje. Então o tema de hoje é polêmico, né? O tema diz: a mulher será salva dando à luz filhos, ou não? Ou ela ficará perdida? Não. A mulher será salva dando à luz filhos. Mas ela não poderia fazer outras coisas a não ser dar à luz filhos? É claro que sim. Então dar à luz filhos traz alegria na família, para a mulher principalmente, para a mãe principalmente. Então olha só o que está escrito. A mulher será salva dando à luz filhos. É verdade. Minha mãe teve 8 filhos, né? E ela ficou angustiada, ficou triste, ela teve prazer, ela teve alegria em ter tido, em ter nos tido, né? Quem não quer ter um filho? Qual pai que não quer ter filhos? Pode ser que tenha alguém que não queira ter filhos, tudo bem, né? Mas isso não é regra, é exceção, tá bom? Então o tema está aqui: a mulher será salva dando à luz filhos, ou não? Não? Claro que sim, né? Vamos ler de novo o texto aqui, ó. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, quer dizer, ela caiu caiu em transgressão, ela se abateu, entendeu? Olha só, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão, quer dizer, fez o que não deveria, entendeu? Se ela tivesse com a mente ocupada, né, certamente, com coisas boas, né? Veja bem, e Adão não foi enganado. Tudo bem, Adão não foi enganado, mas a gente ainda vai falar de Adão, hein? Mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Ponto e vírgula, tá bom? Ponto e vírgula. Salvar-se-á, quem? A mulher, né? Salvar-se-á, evitará esse problema. Salvar-se-á, todavia, dando à luz filhos. Se ela tiver coisas boas na vida dela, né? Ó, salvar-se-á, todavia dando à luz filhos. Se permanecer angustiada, triste, com raiva, não. Se permanecer com sobriedade na fé, no amor e na santificação. 1 Timóteo 2, 14 e 15. Agora, santificação significa separação das coisas ruins, das coisas abomináveis. Isso significa santificação, né? Vamos ler de novo aqui, ó. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, todavia, dando à luz filhos, se permanecer com sobriedade na fé, no amor e na santificação. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 14 a 15. Quantos minutos temos aí? 15 minutos. Vamos continuar aí, né?
Então, nós vamos analisar agora o contexto desse versículo. O que Shaul tratava quando ele redigiu esse texto. O que ele estava pensando, o que ele estava tratando com esse texto, com essa mensagem, com esse versículo. Vamos analisar o contexto, na verdade, daqui a pouco a gente vai ler o contexto, os textos da Bíblia. Porque Shaul, no contexto ele diz ali no texto, né, que ele não queria que as mulheres dominassem os homens, nem que se vestissem de forma, né, com vestidos caros, desnecessariamente, né, com vestidos caríssimos, somente para ostentar. Por que Shaul, ele não queria que as mulheres se adornassem com pérolas simplesmente assim? Por quê? Dizia ainda que as mulheres não ensinassem aos homens, mas que aprendessem em silêncio. Agora uma coisa, isso aí pode soar negativo para muitos, mas veja bem, será que o homem também não precisa aprender em silêncio? Né? Ele dizia que as mulheres não ensinassem aos homens, quer dizer, não ensinassem no sentido negativo, de querer dar ordens. A gente interpreta assim, talvez as pessoas possam pensar de uma outra forma, né? Ensinar de forma animalesca, né? De forma não humana. Então, por que ele dizia que as mulheres não ensinassem aos homens, mas que aprendessem em silêncio? Mas o homem também não precisaria aprender em silêncio? Ou será que alguém vai aprender alguma coisa se ficar fazendo barulho, se não prestar atenção? Será que as mulheres, no tempo de Shaul, não poderia ter alguma coisa positiva para os seus maridos? É claro que sim. Então muita gente interpreta de forma negativa o que Shaul está falando. Mas nós temos que entender que ele estava numa outra cultura, numa outra época. Tudo bem. Então, isso que nós estamos falando aqui não soa bem quando não há uma interpretação correta dos textos. Mas deixamos claro que esse tipo de discurso de Shaul não é do nosso tempo também. É importante a gente entender que é um discurso, que é uma mensagem, que é um texto que não é do nosso tempo, que não é de nossa sociedade, não é de nossa época. Esse texto, ele foi escrito para uma outra sociedade, para uma outra cultura, um outro tempo, né? Para uma outra sociedade e de um tempo muito remoto, tá bom? Não é de nosso tempo. Mas o texto, ele vai além e diz que o único modo, que um dos modos, na verdade, não é o único modo, que um modo de a mulher se salvar, de se preservar, seria que ela tivesse, né, que ela desse à luz filhos. Uma forma de ela ter felicidade, de ela ter alegria também. Desde que ela permanecesse como? Como? Angustiada, rancorosa? Não, desde que ela permanecesse com sobriedade na fé, no amor e na santificação. Ou seja, afastada das coisas abomináveis, das coisas ruins, tá bom? Então que salvação seria aquela que Shaul trata nessa carta a Timóteo? Que salvação seria? Né? Salvação de coisas que poderiam acarretar tristeza, angústia. Então, como ela estaria salva? Dando à luz filhos. Mas será que a mulher foi feita somente para dar à luz filhos? Não, ele citou um exemplo de que ela seria salva, ela estaria preservada, né? Dando à luz filhos, cuidando da sua família. A gente ainda vai explicar melhor isso aí, porque ainda tem a questão dos homens, tá bom? Então a salvação, ela estaria o quê? Essa salvação, que salvação seria essa? Seria a salvação de coisas que poderiam acarretar angústia, tristeza ou outras situações negativas na vida da mulher, né? Mas Shaul, ele não diz que somente a mulher deveria se salvar nesse texto, não, gente. Nós temos que ler o contexto. Ele não está dizendo que somente a mulher precisaria se salvar. No caso da mulher, dando à luz filhos. Mas Shaul não diz que somente a mulher deveria se salvar de coisas inconvenientes, de coisas ruins, tá? Ele falava de todos os homens nesse texto. Quantas vezes você já leu esse texto e não prestou atenção nisso? Ele dizia que o Eterno, que o Pai Eterno, o Criador, né? Ele queria que todos os homens fossem salvos. Não eram somente as mulheres, tá bom? Ele diz nesse texto, né?
que o eterno Criador queria que todos os homens fossem salvos, como nós vamos ler agora aqui, ó, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 a 4, né, onde diz o seguinte: pois isto é bom e agradável diante do eterno nosso Salvador, o qual deseja que somente as mulheres sejam salvas dando luz filhos. Não. Vamos ler de novo. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento, se salvem também, da verdade. 1 Timóteo 2, 3, 4. Aqui está incluído, estão incluídos até os políticos, as autoridades, os governantes, né, as autoridades judiciais, as policiais. Olha só o que Shaul está dizendo aqui, ó. Pois isto é bom e agradável diante do eterno nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens, todos, não era somente um, todos, até os homens terrenos, né? Não somente os homens celestiais, todos os homens sejam salvos de quê? De que ele está falando aqui? E cheguem ao pleno conhecimento da verdade, né? 1 Timóteo 2, 3 a 4. Agora, que salvação seria essa? Você sabe que salvação seria essa? Você sabe? Salvação por graça? Será que seria salvação por graça? Ou justificação pela fé? Não. Não é. A salvação por graça teve um direcionamento para os filhos. Não é a salvação por graça ou justificação pela fé. Será que seria salvação dos pecados? Também não. A salvação dos pecados só veio somente para os israelitas diante do madeiro, diante da cruz. Salvação dos pecados também não é. Essa salvação não tem a ver com a salvação dos pecados. Será que seria salvação do último dia? A eterna salvação? Também não. Essa salvação desse texto de Timóteo que estamos tratando hoje, que Shaul escreveu, ele não estava falando de nenhuma dessas salvações. Salvação por graça, não. Nem salvação dos pecados, porque tem o texto dizendo para quem foram salvos dos pecados. Também não se trata também de salvação do último dia. Vamos ler aqui um texto aqui, ó. Esse texto aqui é do livro aos Hebreus, que fala, que vocês vão entender. Vamos ler agora para que vocês entendam o que eu estou falando aqui, né? Esse texto ele está escrito logo em seguida ao capítulo que trata dos heróis da fé. Os heróis da fé, eles estavam perdidos ou eles estavam salvos, né, do mundo perverso? Por exemplo, Noé, por exemplo, ele estava perdido naquele mundo, ou ele foi salvo não somente pela arca, ou ele era um homem justo, um homem temente ao eterno. Então veja, ele estava salvo não somente por ser um filho, mas estava salvo das perversidades daquele tempo. Mas por quê? Por essa salvação dependeu dele. Então, olha só, como assim o Eterno quer que todos os homens se salvem? Se nem todos os homens se salvam, muitos se perdem na vida, se tornam criminosos, mas o Eterno quer que todos os homens se salvem. Inclusive Caim, o Eterno queria que ele se salvasse, que ele não fizesse a coisa errada, entendeu? Vamos ler aqui, ó, esse texto, né, ele vem logo depois do texto que trata dos heróis da fé, que todos eles estavam salvos da sociedade em que eles viviam. Olha só, vamos ler aqui, ó. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, quem? Os heróis da fé, né? Livremo-nos de tudo que nos atrapalha. É o quê? Salvemo-nos, né? Livremo-nos, isso aí depende de cada pessoa. Livremo-nos de tudo o que nos atrapalha do pecado, quer dizer, obras da carne, coisas ruins que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Hebreus 12, 1. Então vocês estão percebendo o sentido dessa mensagem de hoje, né? Então, aqui o texto, vamos ler de novo. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, quem?
Que nuvem de testemunhas eram essas? Que nuvem de testemunha era essa nuvem, aliás, né? E quem eram as testemunhas? Os heróis da fé. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grandes nuvens de testemunhas, livremos-nos também, como eles, de tudo que nos atrapalha. Salvemo-nos, né? De tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Hebreus 12, 1. Correto? Tá dando para entender? Então vamos continuar o nosso tema, tá bom? Olha só, vamos ler o texto de novo aqui de 1 Timóteo, né? De 1 Timóteo, capítulo 2, 3 a 4. Vamos ler. Pois isto é bom e agradável diante do eterno nosso Salvador, o qual deseja que somente as mulheres sejam salvas, dando luz a filhos. Não. O qual deseja que todos os homens sejam salvos de quê? Das coisas que os pudessem embaraçar, atrapalhar a vida deles, eles se perderem. Vamos ler de novo? Pois isto é bom e agradável diante do eterno nosso Salvador, o qual deseja, ou ele não deseja? Será que o eterno nos fez vir à existência para o mal ou para o bem? Para o bem, todos os homens. Mas por que os homens entram para o caminho do mal? Porque eles escolhem por eles mesmos, não é o eterno que o criou para que ele fizesse mal, entendeu? Aí você vai falar assim, mas o cara parece que é sementinha do mal, ele nasceu somente para o mal. Não, ele nasceu para o bem, é ele mesmo que está escolhendo se perder e não ficar salvo das perversidades. Vamos entender, pois isto é bom e agradável diante do eterno nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, 3, 4. Muitos de nós não entendíamos esse texto. Esse texto que nós pensávamos que esse texto estava tratando que todos os homens, né, do mundo todo, de todos os tempos, seriam salvos o espírito. Porque nem todos os homens são espirituais. Mas nós podemos tratar disso num outro tema, né? Tem homens que nascem aqui na Terra que são somente para o plano terreno, né? Não é um filho participando daquela natureza humana. Então, ele vai cumprir, né, o propósito do Pai para com ele, salvo neste mundo, salvo das perversidades. Então, por isso que esse texto aqui, esse texto está dizendo que o Eterno deseja que todos os homens sejam salvos, inclusive até Judas. O Eterno queria que Judas fosse salvo da perversidade, mas ele mesmo se perdeu por ele mesmo, entendeu? Pois isto é bom e agradável diante do eterno nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, 3 a 4. 28 minutos. Vamos continuar. Agora, que salvação é essa? Que salvação seria essa? Estamos repetindo. Salvação por graça? Ou justificação pela fé, que é a mesma coisa? Salvação dos pecados? Ou salvação do último dia? Nenhuma delas, né? Não se trata de nenhuma dessas salvações, mas salvação de uma sociedade perversa e sem o conhecimento da verdade. Então, quando alguém vive uma vida desregrada, essa pessoa está precisando ser salva, entendeu? Essa pessoa está precisando ser salva disso, dessa vida desregrada. Quando uma pessoa vive na ignorância, tá? Sem permitir o conhecimento também, sem chegar ao conhecimento da verdade, ao conhecimento, né, das coisas, ela está precisando ser salva dessa ignorância. Ou não está? Está. Você consegue entender isso? Eu acredito que sim. Então por isso é que Kéfas, que é Pedro, né? Pedro em nossas Bíblias, ele falou o seguinte no seu discurso ali que está escrito em Atos capítulo 2, versículo 40. Olha só o que Kéfa escreveu, que Pedro escreveu. E com muitas, que Pedro escreveu não, que Lucas escreveu e que Pedro falou, tá? Retificando aqui. Olha só, Pedro falou e Lucas escreveu. E com muitas outras palavras
isto testificava e os exortava, vamos prestar bastante atenção agora, dizendo o quê? Salvai-vos desta geração perversa. Atos 2:40. Olha só, Pedro, Kefa ali, ele está dizendo que cada um deveria se salvar daquela geração perversa. Ou será que o Eterno que ia ir lá pegar aquela pessoa e salvar aquela pessoa? Não, a pessoa deveria ela mesma se salvar daquela geração perversa. Porque aqui Pedro, ele não está tratando da eterna salvação, nem da salvação por graça, mas ele estava pedindo que as pessoas se salvassem, obedecessem o evangelho, ouvissem a mensagem, salvassem suas mentes e salvassem suas vidas do mal, entendeu? Então por isso que ele diz isso aqui, ó, e com muitas outras palavras isto testificava e os exortava dizendo, salvai-vos. Ele não está dizendo assim, ó, o Eterno vai salvar vocês. Não, eles que tinham que se salvar. Salvai-vos, se livre, né? Se desprenda dessas coisas ruins. Salvai-vos desta geração perversa. Atos 2:40. Você entende isso? Está conseguindo acompanhar a mensagem? Eu acredito que sim, né? Então tem pessoas que não querem se salvar. Tem pessoas que não querem se livrar da ignorância, né? Da ignorância. Tem pessoas que preferem viver na ignorância. Tem pessoas que preferem viver no mal. Tem pessoas que não querem se salvar, entendeu? Então nós diríamos que essas pessoas, né? O que nós diríamos para essas pessoas? O que nós poderíamos dizer? O que você poderia dizer para essas pessoas que vivem na ignorância? Permaneçam na ignorância? Permaneçam fazendo mal? Não. O que você diria para ela? Você diria que para ela o seguinte, o quê? O seguinte que você diria, ó, se salve dessa ignorância, irmão. Você não falaria isso para uma pessoa que estivesse na ignorância? Se salve, se livre dessa ignorância, ô amigo, ô irmão, né? Você falaria isso, não é verdade? Mas por que o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 14, diz, e Adão não foi enganado. Quer dizer, Adão não tinha justificativa para não estar salvo do erro. Entendeu? Olha só, Adão não tinha justificativa. Ó, Adão não foi enganado, ele não tinha justificativa para o erro, para não se permitir ficar salvo do erro. Ó, Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, aí ela errou porque ela foi enganada, não porque ela premeditou exatamente fazer aquilo. Mas Adão, ele não estava enganado não, ele estava sabendo muito bem que não deveria. Ó, Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada, qualquer pessoa pode se enganar. Não é somente porque foi a mulher, porque o homem também poderia se enganar. Mas veja, mas aqui o texto está dizendo que Adão não foi enganado. Mas a mulher sendo enganada, caiu em transgressão. 1 Timóteo 2,14. Ou seja, ela errou. Então ela não se manteve salva, entendeu? 1 Timóteo 2,14. Mas Adão também caiu em transgressão. Vamos ler aqui também. Então ele também não se permaneceu salvo. Mas ele sabia muito bem que ele não deveria, tá? Né, se permitir não ficar, não permanecer salvo, livre do mal. 1 Timóteo 2,14. Por que o texto diz isso? Por que o texto diz isso? Como assim? Somente a mulher que foi enganada, sendo levada pelo engano à transgressão. Por que o texto diz isso? Sendo que Adão também foi levado à transgressão. Por que o texto está dizendo isso se Adão também foi levado à transgressão? Por ele mesmo. Porque ele se deixou levar. Na realidade, né, esse engano da mulher foi um momento de insensatez. Né? Então, o engano da mulher foi um momento de insensatez, como um feitiço, por exemplo. Né? Ela estava hipnotizada. O que pode ocorrer com qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode se levar, né, se deixar enganar por um momento de insensatez, e não exatamente porque ela queria aquilo. Entendeu? Então a mulher foi enganada num momento de insensatez. E que pode ocorrer com qualquer pessoa, tá bom? Mas não de total ausência do saber. Então a mulher tinha o saber, mas num dado momento, porque ela sabia muito bem, ela dialogou com a serpente. Né? A serpente ali é metáfora, tá? É metáfora do que nos tenta a fazer algo ruim, algo errado. Então veja,
A mulher teve um momento de insensatez, mas não de ausência total do saber, porque ela também sabia, entendeu? Mas Adão não foi enganado não, tá bom? Adão caiu em transgressão de forma sabendo, consciente. A mulher passou por um momento de insensatez, entendeu? É o que diz o texto. Então Adão, né, caiu em transgressão em pleno, total conhecimento do mal que estava sendo feito. Correto? É isso aí. Eva, por um momento, né, de ilucidez. Tá bom? Agora vamos falar o seguinte para vocês. Timóteo, quando ele escreveu a carta a Timóteo, Paulo, né, quando Shaul escreveu essa carta a Timóteo, né, Timóteo, ele estava em Éfeso na época desta carta, tá bom? Conforme nós podemos ler aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Conceda-lhe o Eterno que, naquele dia, encontre misericórdia da parte do Todo-Poderoso. Paulo escrevendo para Timóteo, tá bom? Timóteo estava onde? Em Éfeso. Olha só a prova. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. 2 Timóteo 1, 18. E a gente vai entender aqui que quando o Shaul escreveu, Timóteo estava onde? Em Éfeso. Vocês vão entender porque eu estou falando sobre Éfeso, tá bom? 2 Timóteo capítulo 1, versículo 18. E a caminho de Roma, Timóteo, né, de Éfeso, ele passaria por Troade, que eram cidades naquela religião, né? 2 Timóteo 4, 13, nós podemos ler. Quando você vier, Shaul escrevendo para Timóteo, traga a capa que deixei na casa de Carpo em Troade. Onde? Em Troade. E os meus livros, especialmente os pergaminhos. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13, né? E Timóteo também passou pela Macedônia. Então ele passou em Éfeso, passou por essas cidades aí que nós estamos falando, né? Troade, Éfeso, tá bom? E também Macedônia, tá? Então, o que eu quero dizer com vocês? Por que eu estou fazendo essa leitura? Éfeso, quando se fala de Éfeso, Éfeso foi uma cidade grega antiga, tá bom? Éfeso foi uma cidade grega antiga. O culto à deusa Diana, deusa Diana, né? Ídolos. O culto à deusa Diana incluía o quê? Sacrifícios e muita prostituição. Né? Muita prostituição cerimonial também no templo desse ídolo aí, deusa Diana, né? Então, o culto da deusa, a deusa Diana, em Éfeso, incluía sacrifícios e muita prostituição cerimonial. Além disso, competições atléticas, apresentações dramáticas e números musicais faziam parte da adoração a Diana, a esse ídolo aí, né? Então, nós perguntamos a vocês, por que nós estamos falando isso? Aí nós perguntamos, de que a mulher poderia ser salva dando à luz filhos naquela cidade? De que a mulher poderia ser salva? Não se permitindo participar das coisas ruins daquela cidade, daquele tempo. Então, de que a mulher poderia ser salva dando à luz filhos? Na realidade, Shaul apresentou um ensinamento ali, né, escrevendo daquela forma que nos parece inadequada, aquela fala, devido à nossa língua, devido à nossa cultura. Tá bom? Talvez nós possamos pensar que Shaul seria machista. Como assim a mulher será salva de quê? Dando à luz filhos. Porque ela estava vivendo numa sociedade onde acontecia isso aí. Culto àquele ídolo, a deusa Diana, onde havia o quê? Cerimoniais com prostituição, tá bom? Então poderíamos dizer que Shaul, que ele indicava que a mulher dando à luz filhos se salvaria. Ou seja, se preservaria na própria sociedade daquele tempo, uma vez que estaria ocupada no que é algo sublime, né? Se tornando mãe, correto?
Conhecemos um ditado, todos nós já conhecemos um ditado que diz o seguinte: mente vazia é oficina de Satanás. Quem nunca ouviu esse ditado? Todos nós já ouvimos, né? Mente vazia é oficina de Satanás. Se você não se ocupa com coisas boas, a tendência é você, às vezes, se deixar levar por maus pensamentos, entendeu? Então isso significa que quando qualquer pessoa, não estamos falando somente da mulher, quando qualquer pessoa não se ocupa com coisas boas, ela pode se perder. Ela pode se perder na mente, no pensamento, nas atitudes, tá bom? E como essa pessoa se salvaria disso? Como ela se salvaria? Se ocupando com o trabalho e coisas boas da vida, né? Coisas boas da vida também, os filhos fazem parte das coisas boas da vida, se ocupando com coisas saudáveis, coisas boas da vida. O que acontece é que Paulo, né, estava reconhecendo, e nós também reconhecemos, ou não, que sem as mulheres não haveria a preservação da espécie humana também. Mas sem as mulheres e sem os homens também. Porque a preservação da nossa espécie humana depende de que as mulheres deem à luz filhos. E os homens também gerem filhos com as suas esposas, com as mulheres, correto? Então é isso. Então a preservação da espécie humana, se não houver isso, não vai haver preservação, mas não é somente isso. Então as mulheres estariam salvas daquela sociedade, né, da perdição daquela sociedade, da perversidade daquela sociedade. Então sem as mulheres e sem os homens também não poderia ter a preservação, a continuidade da espécie humana, entendeu? Agora, essa salvação que nós estamos tratando, nada tem a ver, né, com a salvação como creem as pessoas do meio religioso em nosso tempo. Essa salvação, né, o Eterno deseja que todos os homens sejam salvos. Essa salvação desse capítulo de Timóteo, né, desse capítulo 2 da primeira epístola, né, a Timóteo, se tratou da salvação de se preservar, da salvação de se guardar, entendeu? Daquela geração perversa. Inclusive, as autoridades deveriam se salvar. O Eterno queria que eles fossem salvos. E a mulher também salvar-se-á dando luz filhos. Está entendendo o texto? Está conseguindo acompanhar? Por que Shaul escreveu isso? Então nós sabemos que a espécie humana, cada ser humano, tá? Você e eu, que vem à existência com o propósito de... É o quê? É para quê? Qual o propósito de nós termos vindo à existência? O propósito é aprender a viver no controle de nossas próprias emoções. Ou será que nós viemos à existência para nos deixar levar por coisas ruins? Não! O propósito de nós termos vindo à existência é que nós aprendamos por nós mesmos a termos o controle de nossas próprias emoções, correto? Emoções são boas, desde que você controle as suas emoções. Então você vai aprender a se salvar da geração perversa, das perversidades da vida. Então, no contexto geral dessa carta, se verifica a intenção de Shaul em tratar do lado humano, o lado humano e social salvo, as mentes salvas e a própria vida da pessoa no seu procedimento também salvo. Então, por isso que Shaul fala: a mulher salvar-se-á dando à luz filhos, desde que se preserve na fé, no amor e na santificação, afastada das coisas ruins. Entendeu? Está conseguindo acompanhar o porquê dessa mensagem? Está, né? E ele começa falando dos reis também, dos reis, né? Paulo, nessa carta, ele começa falando dos reis, das autoridades, e que eles mesmos, né, os discípulos para quem Shaul escrevia, eles vivessem uma vida sossegada, uma vida, ou seja, uma vida salva, desembaraçada, tá? E aí no final desse texto, ele trata da mulher, que ela também, não somente os homens, todos os homens, que ela também estaria salva. Como? Uma das formas dela se salvar das perversidades da vida, tendo carinho, amor com a sua família, gostando de dar luz a filhos, porque qual mulher que não quer dar luz a filhos?
Qual a mulher que não quer um dia se casar, né? Nem todas as mulheres. Tem mulheres que preferem viver sozinhas, tudo bem, mas eu estou falando assim, a maior parte das mulheres querem constituir família, entendeu? Então, Shaul fala assim, no final dessa carta ele fala, ó, aí ele trata da mulher, que ela também estaria salva das perversidades, ou seja, teria uma vida sossegada ali, cuidando da sua família. Família o quê? Dando à luz filhos, entendeu agora o texto? Tá dando para entender? Cuidando do que seria mais sublime para a mulher. Para a mulher naquela sociedade, ainda mais naquela sociedade, que seria cumprir o papel de mãe. Mas hoje em dia as mulheres também não cumprem o papel de mãe. Por mais que a mulher seja, aí, como a gente diz, vivemos aí onde muitas mulheres entram para a questão do feminismo, né? Eu não entendo muito bem dessa questão do feminismo, né? Tem o nosso irmão Igor, que faz parte aí do nosso grupo do Rio de Janeiro, que gosta muito de falar sobre o feminismo. Então muitas mulheres preferem não se casar, se submeter, como se diz, se submeter ao homem, ao marido, entendeu? Mas veja bem, o casamento é uma questão de um se submeter ao outro, não é somente a mulher se submeter. Quando Shaul fala ali que a mulher permaneça em silêncio para aprender, sim, tudo bem, devido à sociedade da época, devido à cultura daquele tempo. Mas veja bem, vamos interpretar isso, né? Porque ninguém aprende fazendo barulho ou falando. Como que você vai aprender alguma coisa se você falar e a outra pessoa falar também? Ora, ou será que a mulher não poderia trazer algum ensinamento para o homem? Será que Abraão em algum momento não ouviu Sara? É claro que sim. Será que alguns dos patriarcas não ouviram as suas esposas? É claro que sim. Será que Pedro não ouviu a sua esposa também em algum momento? Claro que sim. Então quando o Shaul fala assim, as mulheres permaneçam em silêncio, que aprendam, né? Veja bem, que não ensinam o homem, ensinam no sentido assim de dar ordens para os homens, né? Então veja, as pessoas interpretam tudo ao pé da letra, infelizmente, mas olha, vejam, eles estavam numa outra sociedade, tá bom? Então, o que acontece? A mulher seria salva tendo uma vida sossegada, dando à luz filhos, tá bom? Isso é uma das questões, cuidando do que seria mais sublime para a mulher naquela sociedade, que seria cumprir o papel de mãe, correto? Eu acredito que toda mulher, né, mesmo em nosso tempo, tá bom? Quando se constitui em família, geralmente quer se tornar mãe, ou não é verdade. Tá? E isso é uma das formas de ela mesma se salvar, tá? Ou seja, de ela se preservar de um vazio. Porque se ela gostaria tanto disso, por que ela não pode cumprir isso na vida dela? Tá? Se preservar de um vazio, de uma angústia, de uma tristeza também. Eu sei que tem muitas mulheres que não querem construir família, muitos homens também, e não querem ter filhos, tá bom? Tudo bem, isso é um caso, tá? Então, a maior parte das mulheres querem se casar, querem se preservar de um vazio, tá? Então o quê? O que acontece, gente? Geralmente, as mulheres querem ser mães, e isso é uma das formas da mulher, dela mesma, se salvar, ou seja, de se preservar de um vazio, o que não é bom psicologicamente se isso não ocorrer, se ela quer tanto isso, tá bom? Mas cada caso é um caso, como eu estou falando aqui, tá bom? Cada caso é um caso, pois tem mulheres, como eu já falei, que não querem constituir família, nem homens. Tem muitos homens que preferem não constituir família, nem ter filhos. Tem pessoas que não querem ter filhos, tá bom? Tô sendo bem claro? Tô. Mas isso não se trata de quê? De regra, mas o quê? Exceção. A maior parte quer constituir família, quer ter filhos. Mas tem pessoas que não têm paciência, não quer ter marido, não quer se submeter. Tem marido que não quer se submeter também a ter esposa, casamento, não quer viver. Tudo bem, gente, é um direito de cada um, tá? Mas isso aí não é regra, é exceção. Agora, sobre a salvação do lado humano, que é o que Shaul está tratando nesse texto de Timóteo, é o mesmo que ocorreu com Cristo também. Ele mesmo teve que por ele mesmo aprender a obedecer, ou seja, Cristo teve que ele mesmo se salvar da geração perversa da época dele, de obedecer, como diz o texto de Hebreus 5, 8 a 9, né? Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Hebreus 5, 8, 9. Então, olha só, ele aprendeu, ele teve que se salvar, entendeu? Tá? Então é isso. Até mesmo Cristo precisou se salvar dos males do mundo. E um exemplo disso foi quando ele se salvou das tentações no deserto, né?
Mateus 4, 1 a 11 diz: então Cristo foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quer dizer, para ser tentado, para que ele fosse provado nas suas próprias emoções. Tentado pelo diabo, entendeu? Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador, que eram suas próprias emoções, aproximou-se dele, na mente dele, e disse: se tu és o filho, né? Na mente dele isso tudo se passou, manda que essas pedras se transformem em pães. Maus pensamentos, correto? Ele se salvou disso. Cristo respondeu: está escrito, mau pensamento, sai, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Pai eterno. Então o diabo, né? O tentador, aqueles maus pensamentos, aquela coisa ruim do próprio ser humano, aquela coisa que quer nos fazer levar a praticar o mal, então o diabo o levou à cidade, né? Colocou-o na parte mais alta do templo, ó, pensamento mal, de pular dali de cima, né? A parte mais alta do templo, ele disse: se és o filho do Eterno, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos ele o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. O mestre lhe respondeu para ele mesmo, na mente dele: também está escrito, não põe à prova o poderoso, seu eterno Yahweh. Depois, o diabo, né, aqueles maus pensamentos, aquelas emoções ruins, o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrares e me adorares. O mestre lhe disse: retira-te, Satanás, sai, mau pensamento, retira-te, Satanás, retire-se de mim, natureza humana que está em mim, que eu estou nessa natureza humana, nesse Satanás. O mestre lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o poderoso, o seu eterno Yahweh, e só a ele preste culto. Então o diabo, a natureza humana dele mesmo, o diabo o deixou. O deixou o quê? Aqueles maus pensamentos, aquelas coisas ruins, passou, o deixou. E os anjos vieram e o serviram, entendeu? Mateus 4, 1 a 11. Então quem que se salvou ali? O próprio Cristo se salvou dos maus pensamentos, das coisas ruins, entendeu? Mateus 4, 1 a 11. Até ele precisou se salvar. Percebeu? E no texto aos Hebreus isso foi confirmado, né, corroborado, conforme Hebreus 4 a 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Percebe? Hebreus 4,15. Então vocês estão achando estranho que eu fale que das emoções dele que vieram as tentações? Olha só, em tudo foi tentado como eles, como nós. Como que as pessoas são tentadas? Na sua mente, no seu pensamento. Então por isso que aquele diabo ali era somente uma narrativa. O diabo ali era a própria natureza humana dele, entendeu? Hebreus 4,15. O princípio eterno para os homens, desde a criação, era que eles se salvassem, ou seja, se preservassem, se abstivessem do mal. Como? Escolhendo coisas boas, que eram os frutos de todas as árvores do jardim, as coisas boas, entendeu? Veja que não foi diferente com Caim também. Penso que o Eterno falou para Caim, em outras palavras, o seguinte: Caim, eu quero que você se salve. Eu quero que você se preserve do mal. E a pergunta que a gente vai fazer, como assim? Como assim Caim poderia se salvar? Bem fazendo, o próprio Eterno falou para ele. Como? Como ele falou, né? Como ele diz aqui em Gênesis, aqui, ó, capítulo 4, versículo 7. Se bem fizeres, você vai se salvar, Caim, você vai se preservar do mal. Ó. Se bem fizeres, não é certo que haverá aceitação para ti, você não estará dentro do propósito para que você veio ao mundo, né? Gênesis 4:7. Então ele deveria se salvar. Olha a salvação do homem terreno que seria aqui, ó. O Eterno quer que todos os homens sejam salvos, inclusive o Caim aqui tá, ó, se bem fizeres, se não se deixar levar pelo mal, entendeu? Tá entendendo? Gênesis 4:7. E voltando ao texto da carta de Shaul a Timóteo, esse texto que Shaul escreveu para as mulheres, poderíamos traduzir para os homens assim, ó. Vamos ler. E Eva foi enganada, mas o homem, não sendo enganado, mesmo assim praticou a transgressão. Não se permitiu estar salvo, né? Salvar-se-á quem? O homem. Salvar-se-á, todavia, cuidando de sua esposa, de sua família, se permanecer com sobriedade na fé, no amor aos filhos, demais semelhantes e na santificação. Você percebeu que eu troquei o texto da mulher para o homem? Como é que encaixou direitinho? Percebeu? Vamos ler de novo aqui, ó. Eva foi enganada, tudo bem. Mas o homem, não sendo enganado, mesmo assim praticou a transgressão. Salvar-se-á quem? O homem. Todavia, cuidando de sua família. Ele estará livre do mal, ó. Cuidando de sua esposa,
cuidando de sua esposa, de sua família, se permanecer com sobriedade, na fé, no amor aos filhos demais semelhantes e na santificação, tá? Mas essa salvação não tem a ver com a salvação que Cristo proporcionou no madeiro. Essa salvação desse versículo, que não se trata da salvação dos pecados de Israel, é uma salvação que depende da própria pessoa se salvar, ou seja, se preservar, se abster do mal. Mas a salvação proporcionada no madeiro foi outro tipo de salvação. Foi a salvação dos pecados, salvação da dívida imposta pela lei de Moisés. Mateus 1,21 diz, ela dará à luz um filho e porás o seu nome Yahushua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Sim, uma outra salvação, tá? Salvou, os livrou da lei. Olha só outro texto aqui que diz em Colossenses, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, quer dizer, os salvou daquilo, cancelou o escrito de dívida, e que constava de ordenança, a qual nos era prejudicial, removeu-os inteiramente, encravando-o no madeiro. Capítulo 2, 14 de Colossenses, correto? Correto. Agora vamos ler todo o capítulo de 1 Timóteo para a gente entender melhor, né? Capítulo 2, 1 a 15, para um melhor entendimento. Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis, por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila, estejamos salvos, né? E sossegados, estejamos salvos do mal, em toda piedade e honestidade, pois isto é bom e agradável diante do eterno nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem, sejam salvos, não somente as mulheres, né? E cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Criador e um só mediador entre o eterno e os homens, o homem Cristo, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos para servir de testemunho a seu tempo. Para que, digo a verdade, não minto, eu fui constituído pregador e apóstolo e mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Quero que, do mesmo modo, as mulheres se ataviem com traje decoroso, com modéstia e com sobriedade, não tranças ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos custosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir ao Eterno. Isso é somente um parênteses que colocaram aqui. Com boas obras. A mulher aprende em silêncio com toda a submissão, pois não permito que a mulher ensine, nem tenha domínio sobre o homem, mas esteja em silêncio, é claro, né? Vocês já entenderam, né? Porque primeiro foi informado o homem, Adão, depois Eva. Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Salvar-se-á todavia, dando à luz filhos, se permanecer com sobriedade na fé, no amor e na santificação. 1 Timóteo, capítulo 2, 1 a 15. Eu tenho que ler rápido por causa do tempo aqui, a cronometragem, tá bom, gente? Então vamos reler os dois últimos versículos. Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Salvar-se-á todavia, dando à luz filhos, se permanecer com sobriedade na fé, no amor e na santificação, né? 1 Timóteo 2, 14 a 15, tá? Então agradecemos a participação de todos vocês aí. Até o próximo tema. Olha as imagens aí que vocês estão vendo aí, as mulheres salvas, né? Então é isso aí. Um grande abraço a todos meus irmãos, conforme já falamos aí no início aí, né? Então é isso. Agradecemos. Até a próxima live. Estaremos juntos na próxima live. Tchau, minha gente. Até domingo. O próximo tema será domingo, 19 horas.